Era uma noite de gala, um evento onde as luzes brilhavam mais intensamente do que a própria sinceridade. Meus pais estavam envolvidos em um mundo de luxo e ostentação, alheios à minha presença. Olhando para mim como se eu não estivesse ali, eles me deixaram claro qual era o meu lugar: nenhum. Não havia assento reservado para mim e meu nome não estava na lista. Vitória, a esposa perfeita do meu irmão, inclinou-se para mais perto, o aroma de seu perfume caro invadindo o pequeno espaço entre nós. Com um sorriso que nunca chegou aos olhos, ela sussurrou: "Oh, Eleanor, só reservamos lugares para quem realmente traz valor à mesa." Meu irmão, que poderia ter-me defendido, apenas deu de ombros, ajustou as abotoaduras e me pediu para parar de lhes causar vergonha. Assim, permaneci em silêncio, exatamente onde eles me colocaram, permitindo que agissem como se eu fosse uma estranha para eles. O que eles não sabiam era que eu não estava ali para ser notada, estava ali a convite de alguém que eles tentavam impressionar incansavelmente naquela noite. Em questão de segundos, a atmosfera do salão mudou drasticamente. As conversas murcharam e, de repente, um bilionário passou por meus pais como se fossem uma miragem. Ele parou na minha frente, apertou minha mão e disse: "Estávamos ansiosos para te conhecer, chefe." Naquele instante, o mundo ao redor congelou. Minha família, então, percebeu um medo aterrador. Eles não haviam humilhado-me ninguém, tinham humilhado a única pessoa na sala que realmente tinha poder. Mas estou-me adiantando, deixa-me contar como chegamos a esse momento. A gala era uma daquelas festas de caridade onde os ricos se reúnem para convencer a si mesmos de sua generosidade. O ar no salão estava impregnado com o doce e pesado perfume de lírios caros, um aroma que parecia projetado para fazer qualquer um com uma conta bancária modesta sentir falta de ar. Em vez de conversas calorosas, o ambiente estava repleto do tilintar agudo de talheres de prata em pratos finos, como se cada barulho fosse uma contagem regressiva ao invés de uma celebração. Cada riso suave ensaiado, e quando nas altas paredes com uma qualidade vazia e estranha. A luz não apenas iluminava o espaço, mas parecia predatória, refletindo em cada superfície polida, expondo até o menor erro no vestuário ou na postura de alguém. Os homens se agrupavam, discutindo portfólios de ações com a mesma casualidade com que falariam sobre o clima, seus olhos constantemente à procura de alguém mais importante para conversar. Minha família havia organizado este evento, ou melhor, eram CO patrocinadores. Meu pai amava associar nosso nome a tudo que pudesse dar-lhe um ar de importância. Gala da Fundação Morrison soava nobre, mas na verdade era uma oportunidade de networking disfarçada de filantropia. Cheguei sozinha, vestida com um simples vestido preto, sem etiquetas de designer e sem joias chamativas. Aprendi há muito tempo que minha família não desejava que eu me destacasse, queriam que eu desaparecesse. Na recepção, a mulher olhou com desdém para seu tablet ao ouvir meu sobrenome. Morrison? Não vejo seu nome na lista de convidados. Você é de alguma das empresas de catering? Quase ri, mas me controlei. Estou aqui como convidada, respondi calmamente, e antes que ela pudesse questionar mais, a voz da minha mãe cortou o ar. Ela não está na lista porque não foi convidada. Ela estava lá, vestida em um vestido esmeralda, olhando para mim como se eu fosse uma intrusa em sua própria família. Era como se eu fosse uma mancha num tapete caríssimo, algo para limpar e esquecer. "Mãe", sussurrei, tentando medir minha ousadia. "Só uma palavra." "Não faça cena", ela rosnou, puxando meu braço com força. "Seu pai está conversando com o prefeito. Não podemos ter você por aí confundindo as pessoas." A recepcionista abriu um pouco os olhos, percebendo de súbito o drama familiar diante dela. Minha mãe me arrastou para o lado, longe da entrada. "Por que você está aqui?" Ela disparou. "Eu não mandei convite." "Eu fui convidada", respondi, segura. "Só que não por você." Os olhos dela estreitaram-se. "Por quem, então?" Fiquei em silêncio. Com minha mãe, o silêncio era uma arma. Ela detestava não saber e odiava ainda mais não conseguir arrancar satisfações. "Vai ficar ali, na porta de serviço", ordenou. "Se insiste em vir, que seja fora de vista. Convidados importantes." A expressão dela me perseguiu desde criança.
Sempre houve um menino ótimo, o irmão advogado, o queridinho da família, agora casado com Vitória, a socialite impecável, e havia eu, a outra filha, a que se recusou a entrar em direito, a que sumiu por anos e voltou diferente. Eu era a irmã silenciosa, sem disposição para mendigar afeto. Encostei-me num pilar, meio oculta. De lá via meu pai apertar as mãos de políticos, minha mãe deslizar pela multidão como se fosse dona de cada rosto, Derek e Vitória perto da fonte de champanhe, recebendo elogios como quem cobra impostos. Em certo momento, Vitória me lançou um sorriso, daquele tipo que um gato dá para um rato. Sussurrou algo ao marido, que olhou na minha direção e deu de ombros. Pouco depois, chamaram a família para a foto oficial. Vitória se virou e acenou. Pode vir para cá? Por um instante, imaginei gentileza. Aproximei-me. Você está no canto da foto, ela disse com naturalidade. Minha mãe, ao lado dela, acenou. Isso é para o relatório anual da Fundação. Atravessei o grupo, obediente. Sempre obedecia. Um garçom passou por mim, fez um gesto de pena e estendeu uma taça d'água. Agradeci. No meu clutch, o celular vibrou, uma mensagem de um número familiar. Chego em 10 minutos. Está tudo pronto. Tem certeza? Respondi com uma palavra, sim. Foram 3 anos de trabalho em silêncio. 18 horas por dia, decisões que fariam minha família perder o fôlego se soubessem, mas eles nunca perguntaram nada, presumiram meu fracasso. O mestre de cerimonias anunciou o início do leilão silencioso. As pessoas se dirigiram às mesas. Vi minha mãe ao lado da esposa do prefeito, meu pai gargalhando de uma piada de um sócio. E então senti a mudança, um sussurro percorreu o salão, um silêncio reverente quando alguém realmente poderoso chega. É ele, alguém murmurou. A família Morrison vem atrás desse. E o ar ficou denso, aguardando o que viria a seguir. Durante meses, eu soube que todos ali falavam de Marcos Al, fundador de um dos maiores fundos de investimento do país, o homem capaz de erguer ou derrubar empresas com um telefonema. Quando ele entrou na sala, meu pai quase correu até ele, minha mãe seguiu tão rápido que parecia arrastá-lo junto, Derek ajeitou a gravata com nervosismo e Vitória retocou o batom no espelho ao lado. Todos se postaram estrategicamente, ansiosos por um segundo de atenção. Mas Marcos passou por eles, ignorando o prefeito, o presidente do maior banco estadual e todos os figurões que se afunilavam em seu caminho até parar bem à minha frente. Eu estava meio escondida atrás de uma coluna, segurando um copo d'água, vestida com um vestido preto simples, sem etiqueta de grife. Ele estendeu a mão e, com voz firme para que toda a sala o ouvisse, disse: Estávamos ansiosos para conhecê-la, chefe. O conselho já aguarda você. O tempo congelou. O taça de champanhe do meu pai ficou suspensa no ar, o sorriso da minha mãe endureceu, a postura impecável de Vitória rachou como gelo fino e Derek me encarou como se eu fosse um completo enigma. Naquele instante, todos perceberam o horror. Haviam passado a noite inteira me tratando como se eu fosse parte da equipe de limpeza, sem desconfiar que meu lugar era o mais alto da escada que tanto ambicionavam. Olhei para meus pais, vi confusão, descrença, pavor. Não sorri nem comemorei em voz alta. Apenas assenti para Marcos. Obrigada por vir. Temos muito a discutir. Saí com ele, deixando minha família mergulhada no caos de suas próprias suposições. Eles ainda me viam como a filha inútil e esse erro lhes custaria caro. O silêncio reinou por 4 longos segundos até que os sussurros começaram, suaves como vento em folhas, ganhando força e urgência. Ela o chamou de chefe. Quem diabos é ela? Jurei que ela era do buffet. Mantive o olhar adiante enquanto caminhava ao lado de Marcos Al, sentindo o calor dos olhares da minha família cravados em minhas costas. Que entrada impressionante, ele murmurou. Sua família parece ter visto um fantasma. Eles passaram anos fingindo que eu não existia, respondi, sem tirar o tom tranquilo. Hoje estão descobrindo que fantasmas podem ser muito inconvenientes. Ainda tínhamos dado apenas 10 passos quando ouviram um clique apressado dos saltos da minha mãe no mármore. Com licença.
Sua voz soou estranhamente alta, tingida daquela energia que ela usava para tentar controlar a situação. Sr. Al, creio que não fomos devidamente apresentados. Sou Patrícia Morrison. Meu marido e eu somos co-presidentes da Fundação Anfitriã desta noite. Marcos parou e se virou, o olhar polido porém distante, aquele tipo de indiferença que se reserva a quem está perdendo o seu tempo. Senhora Morrison, disse ele num tom cortês, recebi seus convites, vários, na verdade. Naquele instante, o leve ensaio de sorriso no rosto de minha mãe indicava a esperança que ela já perdera há tempos. Ela vira Marcos pela 10ª vez naquela temporada e, sem desanimar, repetia seu convite, juntar-se a nós no jantar, conversar sobre oportunidades de investimento. Foi como um ato de fé. Marcos, porém, ergueu as sobrancelhas com educada firmeza. Agradeço, mas já tenho outro compromisso esta noite, disse, lançando um olhar rápido em minha direção. A Eleanor e eu teremos uma sessão de trabalho. O nome saiu da boca dele como uma confirmação de que sou muito mais do que minha filha. Foi a primeira vez, naquela noite, que minha mãe me viu realmente. O semblante dela vacilou e ela murmurou entre os lábios trêmulos. Eleanor, o que está acontecendo aqui? Antes que eu pudesse responder, meu pai entrou na sala, seguido por Derek e Vitória, formando uma muralha de expressões apreensivas, mas nada amorosas. Creio que há um mal-entendido, afirmou meu pai, com a voz tão contida quanto a veia saltada em sua testa deixava transparecer raiva disfarçada. O que a minha filha te contou, Sr. Al, certamente não corresponde à realidade. Qualquer negociação deveria passar pela nossa empresa de família. A Eleanor não tem experiência em... Marcos interrompeu, cortando como uma lâmina oculta por um sorriso. Experiência? Confundar uma empresa, construir uma das plataformas de tecnologia que mais cresce no país e liderar 300 de funcionários? Pois ela parece ter justamente esse tipo de experiência. Minha mãe empalideceu. Derek avançou, sem saber direito o que dizer. Deve haver algum engano. A Eleanor não comanda uma companhia, ela parou, perdido. Uma empregada? Uma atendente de buffet? Marcos perguntou, ao tempo que os olhos de todos recuavam diante de tamanha acusação não dita. Vitória deu um passo à frente, o sorriso perfeito como porcelana rachada. Sr. Al, certamente tudo se resolverá longe daqui, em privado. Tenho certeza de que Eleanor ficaria mais tranquila com o prestígio da família ao lado de seu projeto. Ela estendeu a mão, tocou o braço dele com delicadeza calculada. Marcos se afastou levemente. Prefiro falar diretamente com quem toma as decisões. E a tomada de decisões neste recinto tem nome, Eleanor. Olhei para meu pai quando ele estendeu o braço, tentando me deter. Eleanor não pode nos abandonar assim. Encostei o olhar na mão que me segurava e, depois, no rosto dele, repleto de surpresa. Pai, faz anos que me afastei de vocês. Só não perceberam porque não estavam olhando. Livre do aperto, segui Marcos pelo corredor. Escutei minha mãe sussurrar para meu pai, aflita. Você sabia disso? E, dando finalmente voz ao que sobrinha em meio à farsa, Derek murmurou. É a primeira coisa honesta que disseste em toda a noite. O salão privativo era menor que o elegante salão principal, mas sua atmosfera chique não deixava a desejar. Ao entrarmos, 3 homens e 2 mulheres se levantaram, formando a diretoria da Nexus Capital. Um deles, um homem de porte imponente, chamou-me pelo nome. Miss Morrison, disse ele, com um sorriso que parecia misturar cordialidade e expectativa. Margaret Miller, que coordena nossas operações principais. Agradeço por ter aceitado nos encontrar esta noite, embora este local seja um tanto quanto incomum. Eu que agradeço a vocês pela visita, respondi enquanto lhe estendia a mão. Confortavelmente sentados, iniciamos a conversa sobre a aquisição que poderia mudar tudo. Minha empresa, a Meridian Technologies, havia crescido, saindo de um modesto projeto na sala do meu apartamento até se tornar uma força respeitável no mercado corporativo. A Nexus Capital estava interessada no acordo que avaliava minha empresa em impressionantes $800 milhões.
Esse valor era um lembrete constante das críticas que minha família me lançara ao longo dos anos. Achavam que eu era um fracasso, sem saber que eu construía um império silenciosamente enquanto eles se divertiam sem mim em suas jantas. A reunião durou cerca de 40 minutos. Quando terminou, Marcos, um dos diretores, me encaminhou de volta para o salão principal. Sua família está lá fora, ele alertou, olhando por cima do ombro. Estão observando a porta com olhos de águia. Apertei os lábios levemente, sabendo que a ideia de escapar pela entrada dos fundos nunca foi uma opção para mim. Não esta noite, murmurei. Assim que emergimos, meus olhos se encontraram com os da minha família. Minha mãe era a primeira a se dirigir a mim, hábil como sempre. Eleanor, precisamos conversar agora. Não, nós não precisamos, retortei. Vocês não podem me descartar assim, como me descartaram antes. Ela se aproximou, seus olhos brilhando com determinação. Você não pode simplesmente nos ignorar como fez com a sua infância. Esperamos você na entrada dos fundos como você pediu, mas hoje não é o dia para isso. Nos meus pensamentos, revivi os momentos em que me deixaram de fora das fotos de família, os conselhos que nunca chegaram. Meu tom de voz era baixo, mas cada palavra caía como uma pedra no silêncio. Passei a vida inteira sendo ignorada por esta família. Hoje, isso será diferente. Vitória interveio, os olhos emitindo uma mistura de temor e desprezo. Você está sendo tão dramaticamente desnecessária, Eleanor. Não percebe como o mundo real funciona? Uma garota da sua idade tentando ser CEO é engraçado, mas deixe Derek analisar os contratos antes de assinar algo que possa fazer o nome Morrison parecer ridículo. Os contratos já estão acordados, afirmei com firmeza. E eu não preciso da ajuda do Derek. Não precisei de vocês há muito tempo. Um homem, parte da equipe de Marcos, se aproximou e me entregou um envelope. Miss Morrison, aqui está a minuta preliminar para sua análise, disse ele. Eu peguei o envelope, sabendo que meu pai me observava com um olhar que variava entre a incredulidade e a raiva. Que termos são esses? Ele questionou, quase em um sussurro. Isso não é da sua conta. Então, pela primeira vez, percebi uma sombra de medo nos olhos dele, não raiva, mas um verdadeiro temor de que eu não era mais a pessoa que ele imaginava ser. Eleanor, ele começou cautelosamente, isso que está acontecendo aqui deveria ser discutido em família. Podemos ajudar você a aconselhar. Querer-me ajudar? Desafiei com um arco de sobrancelhas. Onde estava essa ajuda quando eu comecei meu negócio e você me disse que estava jogando minha vida fora? Onde estava o conselho quando pedi um pequeno empréstimo e me disseram que eu não merecia dinheiro da família? Onde estava toda essa preocupação quando pararam de me convidar para o Natal? As palavras pairaram no ar, densas e carregadas de significado. O rosto da minha mãe estava vermelho, quase em chamas. Isso não é justo, ela protestou. Tentamos te motivar. Tentaram-me apagar, eu disse, com a certeza de quem finalmente se liberta. E quase conseguiram. Virei-me para sair, mas Derek interrompeu o meu passo. Ele avançou um pouco e por um instante vi o irmão de quando éramos crianças, antes de Vitória, antes de nossos pais transformarem-no num troféu. Eleanor, por que você não me contou? Observei em silêncio. Porque você nunca perguntou. Em 3 anos, nem uma vez quis saber como eu estava. Estava ocupado demais, sendo o filho perfeito para perceber que eu estava construindo algo real. Ele abriu a boca para responder, mas eu já me afastava. O murmúrio na sala mudou de tom. Não havia mais subestimação, mas curiosidade, respeito, um reconhecimento tardio. Eu deixava de ser a filha invisível dos Morrison. Tornava-me alguém digno de atenção. No corredor, o celular vibrou. Mensagem da minha assistente. 3 jornalistas ligaram para entrevistas. Respondi, a governanta da família Morrison está indisponível para comentários. Empurrei a hierarquia pelas costas e saí para a noite. Na manhã seguinte ao baile, acordei com 47 chamadas não atendidas, 31 da minha mãe, 12 do meu pai, 4 do Derek. Vitória, claro, permaneceu em silêncio.
Não precisei ouvir seu pânico para saber que a notícia já corria nas altas rodas sociais. A filha invisível dos Morrison era, na verdade, a CEO que Marcos Al tanto aguardava. A governanta tinha sido o verdadeiro poder por trás da mesa. Mais tarde, no escritório, durante nossa reunião de liderança, minha assistente bateu à porta, nervosa. Senhorita Morrison, seu irmão está aqui. Diz que é urgente. Estou em reunião. Pode dizer para ele esperar? Ele esperou 45 minutos, um pequeno troco pelo tempo que passei aguardando que me notassem. Entrei na sala de conferências e encontrei Derek andando de um lado ao outro, ao lado da janela. O terno impecável, porém os olhos marcados pela exaustão. Eleanor, sua voz falhou. Você não atendeu nossas ligações. Estava ocupada presidindo uma empresa, Derek. Algo que você só percebeu há 12 horas. Ele ignorou a alfinetada. As coisas estão fugindo do controle. As pessoas estão falando. O Conselho da Caridade da Vitória já está questionando, seu pai e seus sócios fazem piadas sobre herdeiros ocultos. Isso está manchando nossa reputação. Recostei-me na cadeira, indiferente. Nossa reputação? Ainda tenho a impressão de que o nome Morrison não é o meu escudo. Você é um Morrison. Para mim, segundo a mamãe, eu nunca fui convidada, segundo a Vitória, só servia à festa. Você só se importa agora porque o lixo acabou sendo ouro. Derek estremeceu. Sem argumento. Mamãe e papai querem conversar de verdade. Querem entender como isso aconteceu. Como usar meu sucesso para consertar a imagem deles. Balancei a cabeça, fria. Não lhes devo nada. Se me dão licença, tenho uma empresa para comandar. Acompanhei-o até a porta antes que ele conseguisse dizer qualquer outra coisa. Mas Derek era apenas o começo. Mais tarde naquela tarde, Margaret Miller, da apareceu sem avisar, um representante da Nexus Capital, ali na minha sala, dizendo que meu pai vinha conversando com o Marcos. Ele se acomodou na poltrona à minha frente e foi logo dizendo que queria encaixar os serviços jurídicos de sua firma no nosso processo de aquisição. Até insinuou que eu poderia estar fora da minha profundidade e precisava de um guia experiente. A ousadia dele era de impressionar, mal sabia uma linha do nosso código e já tentava tirar proveito do meu trabalho. O Marcos, com toda a paciência, explicou que, se quisesse apoiar de verdade, ele começasse por me tratar como filha, não como um passivo. A mulher da Nexus sorriu, meio contida, mas avisou: o jornalismo econômico já está farejando essa novela familiar. Richard Hayes, do Tribune, quer um perfil. O mundo está começando a levantar sobrancelhas, depois de tanto tempo em que minha família se comportou como se eu não existisse. Ignorar alguém não faz com que a pessoa desapareça, só revela o tamanho da surpresa quando ela ganha força. Domingo chegou antes que eu percebesse. Eu não combinara nenhum jantar, nem respondia às mensagens cada vez mais aflitas da minha mãe, mas lá estava eu, às 6 da tarde, parada em frente à casa onde cresci, sentindo-me uma estranha diante da fachada imponente. O casarão colonial georgiano, em 4 acres de gramado parado, fora adquirido pelo meu pai quando nasceu meu irmão Derek, o lugar perfeito para criar filhos, segundo ele. Na verdade, era perfeito para exibir sucesso. Fazia 2 anos que eu não cruzava o hall de entrada. Mal bati na porta, ela se abriu. Minha mãe surgiu, vestindo um suéter de cashmere, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Eleanor, você veio. Deu passagem, como se finalmente recordasse da minha existência. Entrei e tudo parecia congelado no tempo. O piso de mármore impecável, o lustre de cristal, os retratos na parede, todos me observando, mas nenhum reconhecendo meu rosto. Cadê o papai? Perguntei. Está no escritório, ansioso para conversar contigo. Ela fechou a porta atrás de mim. Todos estamos. Passei pela sala de estar, onde Derek e Vitória já aguardavam sentados no sofá antigo, aquele mesmo que minha mãe adorava exibir. Derek se levantou num cumprimento mecânico. Eleanor, obrigado por vir. Vitória sorriu, mas era aquele tipo de sorriso polido, frio e calculista, igual ao que me ofereceu no baile de gala.
Minha mãe, então, sugeriu: vamos para a sala de jantar. Seu pai logo nos alcança. A imensa mesa comportava confortavelmente 16 lugares, mas apenas 5 castiçais estavam alinhados em uma extremidade. Minha mãe devia ter passado dias debatendo onde colocar a filha há tanto tempo ausente, imaginando como dirigir cada movimento da conversa. Antes que ela malucasse num canto, escolhi meu lugar, de fronte Vitória, longe de todo mundo. Pouco depois, meu pai entrou. Parecia mais velho do que eu lembrava, o gala o envelhecera. Havia ainda traços de desconforto em seu olhar, aquele misto de perplexidade e orgulho às avessas. E ali, sentada àquela mesa deformada pelas ausências, percebi que iria precisar de muito mais do que bons argumentos para enfrentar a noite. O controle perdido havia cobrado seu preço. Eleanor se sentou à cabeceira da mesa, o olhar fixo em seus familiares. Fico feliz que vocês estejam aqui, disse ele, mas ignorou o tom cortante na voz dela. É claro que somos família. É disso que se trata esta noite, reconectar-se, entender um ao outro. A primeira entrada chegou, uma sopa, a tentativa de sua mãe de criar um momento de normalidade, como se pudessem fingir que os últimos 3 anos nunca haviam acontecido. A sopa de abóbora butternut foi servida e então o pai começou com um tom deliberadamente casual. Essa sua empresa, a Meridian Technologies. Tenho lido sobre ela. Números de crescimento impressionantes. Obrigado, respondi, sem saber que ele estava admirado. Eu não sabia que você tinha tanto interesse por negócios. Ele sorriu, mas não era um sorriso genuíno, era a expressão de um homem tentando fechar um negócio. De onde você aprendeu tudo isso? Certamente não foi de nada que nós ensinamos, disse ele. Deixei o garfo de lado. Aprendi fazendo, aprendi falhando e tentando novamente. Aprendi com as pessoas que acreditaram em mim quando minha própria família não acreditava. Um silêncio pesado tomou conta da mesa, a atmosfera ficou densa. Isso não é justo, interveio minha mãe. Sempre acreditamos em você. Apenas queríamos que você seguisse um caminho estável, direito, finanças, algo respeitável. Algo como o que o Derek fez. Qual é o problema em querer que nossos filhos tenham sucesso? Perguntou meu pai. Nada, exceto que vocês definem sucesso segundo seus próprios padrões, não os meus. E quando eu não me encaixei nessa definição, vocês deixaram de me ver como filha e começaram a me considerar uma vergonha. Vitória então tomou a palavra, sua taça de vinho levantada com uma graça muito ensaiada. Talvez pudéssemos nos concentrar no presente, em vez de reabrir feridas do passado, disse, sua voz suave, mas sem calor genuíno. O ponto é que você conseguiu um certo nível de visibilidade com a Morrison. Seu sucesso é, naturalmente, nosso sucesso. É lógico que alinhemos nossas marcas. Olhei para ela, incrédula. Alinhar nossas marcas como uma família? Perguntei. Ela esboçou aquele sorriso perfeito, mas vazio. Todos nós somos Morrisons. Com certeza há uma maneira de nos apoiarmos. E ali estava a verdadeira razão para aquele jantar. Deixe-me ver se entendi direito, disse lentamente. Vocês querem me apoiar? A mesma família que me excluiu do jantar de Natal nos últimos 3 anos? A mesma que me disse para saber meu lugar na sua gala beneficente? A mesma que me deixou de fora de cada foto, cada celebração, cada reconhecimento do nome Morrison? Fiz uma pausa, observando as reações. Essa família quer me apoiar agora que sou bem-sucedida? O rosto da minha mãe ficou vermelho. Você está distorcendo as coisas. Estou? Me diga, mãe, quando foi a última vez que você me ligou antes da gala? Antes de perceber que eu valia algo? Ela não respondeu. Isso é o que eu pensava. Meu pai se inclinou para frente, o olhar sério. Eleanor, eu entendo que você esteja brava. Você tem todo o direito de estar. Cometemos erros, mas isso não muda o fato de que somos família. Laços de sangue importam e, no mundo dos negócios, essas conexões familiares podem ser vantajosas para todos. Quase admirei sua franqueza, ele já não estava mais tentando disfarçar.
Ele queria acesso ao meu sucesso, queria colar o nome Morrison à minha empresa, queria lucrar com o que eu havia construído. Pai, disse eu, passei toda a minha vida adulta. Eleanor respirou fundo e rompeu o silêncio à mesa. A vida me ensinou que não preciso de laços familiares para ter sucesso. Eu construí minha empresa sozinha, sem apresentações, sem financiamentos, sem aval de ninguém. Tudo o que alcancei, conquistei com meu esforço. Derek, que vinha assistindo à conversa como se fosse uma partida de ténis, ergueu uma sobrancelha. Ninguém disse que você não mereceu nada. Eleanor o interrompeu. Pensa só no que eu poderia fazer com o apoio de vocês. Nosso pai conhece todo mundo no mercado. Nossa mãe toca redes de caridade que abririam portas para o meu negócio. A Vitória ocupa meia dúzia de conselhos de administração. Vitória, sentada ao lado, deu um sorriso tenso. Eleanor ergueu a mão, pedindo silêncio. Não se trata de apoio. É só a vontade de usar o que construí para tentar consertar a imagem de vocês depois daquele gala desastroso. Querem pousar ao meu lado, fingir que sempre se orgulharam de mim, sempre acreditaram. Mas a verdade é outra. O rosto de Vitória empalideceu e o do pai endureceu. Acho que você está esquecendo com quem fala, rosnou ele. Eleanor ergueu o queixo. Sei exatamente com quem falo. Estou diante de pessoas que me criaram para me sentar à mesa só quando convinha, que sempre me compararam ao Derek, falando de mim como se eu fosse menor. Que pararam de me convidar para os encontros de família porque eu os deixava desconfortáveis. Levantou-se abruptamente. Vocês são estranhos que compartilham meu sobrenome. O pai abriu a boca para mandá-la sentar, mas Eleanor simplesmente balançou a cabeça. Não. Era a primeira vez que dizia não tão firme. Vim aqui achando que queriam, talvez, se reconectar. Ela suspirou, mas isto não é reconciliação, é negociação. E não negocio com quem só me valoriza quando é útil. Seguiu até a porta. Derek correu atrás, na entrada do corredor. Eleanor, não vá assim. Ela parou, sem se voltar. Vá como? Respondeu. Só fui embora quando percebi que minha família jamais me amaria de verdade. Ele tentou argumentar, mas ela não cedeu. Nos olhos de Derek, o vazio da contradição, ele queria outra chance sem ter pedido perdão, sem ter mudado nada. Eleanor abriu a porta para o jardim. O ar noturno acariciou-lhe o rosto. Atrás dela, o pai murmurou. Se sair por essa porta, não espere que a gente implore pelo seu retorno. Eleanor olhou por cima do ombro, firme. Nunca esperei, pai. Sem olhar para trás, ela fechou a porta e, ao ligar o carro, sentiu algo que não experimentava havia anos: liberdade. Na manhã de terça-feira, meu assistente apareceu na porta com um exemplar do Tribune, o rosto ainda pálido de susto. Miss Morrison, você precisa ver isso. Entrei no meu escritório, fechei a porta e li, incrédula, a manchete: CEO de tecnologia tratada como serva em gala da própria família, drama dos Morrison por dentro. Sem que eu ao menos tivesse falado com um repórter, eles montaram história. Tinham entrevistado convidados do evento que presenciaram o desprezo da minha família, vasculhado antigos colegas dos meus primeiros dias de startup e até conseguido a lista de convidados, com o meu nome riscado pela minha própria mãe. Mas o golpe mais cruel veio das fontes anonimas, pessoas supostamente próximas aos Morrison. Eles sempre trataram a Eleanor como se ela não existisse. Derek era o filho querido, Eleanor, a vergonha. Patrícia Morrison espalhou entre amigas que eu era instável, que eu tivera um colapso emocional e tudo não passava de desculpas para me excluir. Ouviam dizer que ela desmaiou quando Marcos Al apertou a minha mão, precisando de sais para voltar à consciência. Talvez fosse lenda, mas o recado estava claro. A imagem meticulosamente construída da minha família desmoronava. O telefone tocou. Era minha mãe, a voz estridente. O que você fez? Foi falar com aquele jornalista? Contou aquelas mentiras? Não falei com ninguém, mãe. Você mesma me humilhou na frente de 200 pessoas. Esperava o quê? Silêncio. Então ela acusou: você está gostando de nos ver sofrer, não está?
Não estou. Mas não vou pedir desculpas por existir, nem por ter sucesso, nem por não ser a falha que você sempre esperou. E desliguei. Em poucas horas, o estrago espalhou-se. Meu pai recebeu dezenas de ligações de clientes e parceiros, curiosos, preocupados, alguns até se afastando. O escritório de advocacia do Derek emitiu nota para se desvincular do escândalo. A diretoria da ONG da minha irmã Vitória marcou reunião de emergência e, ao fim do dia, me pediam para renunciar a 3 comitês. Por outro lado, meu telefone não parava, convites para entrevistas, propostas de parcerias, palestras. A imprensa me retratou como uma Cinderela moderna que, subestimada pela própria família, ergueu um império. Embora fosse uma narrativa irresistível, recusei-me a aproveitar da derrocada dos Morrison. Pelo meu time de imprensa, soltei esta declaração breve e elegante. Na Meridian Technologies, seguimos concentrados em nosso trabalho e em nossos clientes. Não comentaremos assuntos pessoais ou familiares. Desejamos o melhor à nossa família. Uma resposta diplomática que me manteve em pé e fez a família inteira parecer fragilizada. Naquela noite, tudo parecia mais sombrio do que nunca. Eu estava em meu apartamento quando ouvi o porteiro chamar: "Tem uma certa Vitória Morrison na portaria. Ela exige vê-la." Sem hesitar, ordenei que a fizesse subir. Pouco depois, Vitória entrou, parecendo um reflexo distorcido de si mesma. O cabelo amarrotado, a maquiagem borrada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Avançou na sala com uma fúria que misturava raiva e desespero. "Como pôde?" gritou, a voz falhando. "Como pôde fazer isso conosco?" Respirei fundo e fui até a cozinha. Enquanto enchia um copo d'água, disse com calma: "Eu não fiz nada, Vitória. Quem nos fez isso foi o mundo." Ela sacudiu a cabeça, inconformada. "Não seja hipócrita. Você planejou tudo. Fez de propósito para nos destruir diante de todos." Bebi um gole d'água, querendo ganhar tempo. Se quisesse acabar com ela e com essa família, teria feito isso anos atrás. Tive todas as chances, todas as razões, mas nunca baseei meu valor derrubando os outros. Disse isso virando-me para enfrentá-la. Se eu quisesse destruir vocês, já teria feito. Mas não faço do seu sofrimento a minha crista. Vitória mudou de tom de repente, baixou a voz, como se revelasse um segredo envenenado. Sua mãe está no hospital. Desmaiou hoje à tarde por estresse e ansiedade. Os médicos dizem que ela precisa de repouso absoluto. Isso está acabando com ela. Eu senti um nó no peito, a pontada de culpa que insistia em me atormentar vezes sem conta. Mas logo lembrei de cada Natal passado em que fui ignorada, de cada festa em que fiquei de fora, da lição diária de que eu nunca seria suficiente. "Lamento", respondi, contendo a emoção, "mas a saúde dela não é minha responsabilidade. Nem a reputação da família." Vitória deu um passo à frente, incrédula. "Você não tem coração?" "Não sofria", corrigi, "só estou exausta. Passei a vida inteira tentando ganhar o amor de vocês e nunca foi suficiente. Quando finalmente me viram brilhar, vocês se sentiram ameaçados, como se eu tivesse roubado algo que era só de vocês." Ela franziu o senho e percorreu o meu apartamento com os olhos, como se buscasse etiquetas de preço nas obras de arte, na vista da janela, em cada prova da minha independência. Foi nesse instante que sua máscara caiu de vez, revelou-se uma alma fria e mercenária. "Então diga logo, o que você quer?" perguntou, o furor dando lugar a uma voz cortante de negociação. "Todo mundo tem um preço, Eleanor. Me fala o número, a cadeira no conselho, o apartamento de cobertura, qualquer coisa para fazermos esse mal-estar sumir." Balancei a cabeça, firme. "Não quero nada de você. Nem de sua família." Vitória deu um passo para trás, surpresa, mas a raiva voltou a arder em seu olhar. "Isso não acaba aqui." "Acaba sim", respondi, abrindo a porta. "Você é que ainda não percebeu." Ela saiu sem olhar para trás. Bati a porta e encostei-me nela, sentindo o peso do silêncio. A guerra tinha acabado.
Não precisei disparar um único tiro. Simplesmente deixei de proteger quem nunca se preocupou em me proteger. Deixei que a verdade falasse por si e ela podia ser devastadora. 2 semanas depois do artigo, fiquei sabendo por terceiros que a agenda social dos Morrison desabou. A grande gala que planejaram nem sequer aconteceu. Soube pelos corredores de gente que achou que eu devia saber, o grandioso baile fora engolido pelo próprio escândalo. E eu? Fiquei só observando a ruína silenciosa de quem tentou me comprar. A parte 12 de 20. A rede de contatos que meus pais dominaram por décadas começou a se fechar. As convites que antes pareciam automáticos agora estavam conspicuamente ausentes. Telefonemas não eram retornados e almoços agendados foram cancelados. O poder que eles haviam cultivado ao longo de suas vidas estava escorregando entre seus dedos e eu, observando tudo à distância, não havia levantado um dedo para mudar isso. A primeira perda significativa ocorreu em um leilão beneficente que minha mãe havia presidido por 15 anos. A organização entrou em contato para informar que estavam reestruturando o conselho. Agradeceram por seus anos de serviço e desejaram-lhe sorte em seus futuros empreendimentos. Mas, surpreendentemente, não a convidaram para a próxima reunião. O círculo de negócios de meu pai foi mais lento na derrocada, mas as fissuras começaram a se formar. Parceiros que antes buscavam seu conselho agora se reuniam com seus concorrentes. Oportunidades de investimento que deveriam ter passado por sua mesa agora iam para outras mãos. O nome Morrison, que já abriu tantas portas, não significava mais nada. Foi fascinante observar essa transformação de fora. Desde a gala, eu havia evitado eventos sociais, mantinha minha cabeça baixa, focada na minha própria empresa, enquanto o mundo formava suas ideias próprias sobre nós, e essas opiniões eram devastadoras. Em cada conversa sobre os Morrisons, a mesma história emergia: a família que humilhava sua própria filha, os pais que a apagaram de suas vidas, o filho exemplar e sua esposa perfeita que assistiam enquanto a irmã era tratada como uma servente. A narrativa tomou vida própria. Foi numa sexta-feira à tarde que Derek me ligou. Eu estava em uma reunião de diretoria e deixei a mensagem passar. Quando finalmente ouvi, sua voz soava vazia. Eleanor, sou eu. Eu sei que você não quer ouvir de mim, mas preciso de falar. Não sobre mamãe e papai, nem sobre o artigo, só sobre nós. Uma longa pausa se seguiu. Lembro-me de quando éramos crianças, antes de tudo ficar complicado. Você costumava olhar para mim. Eu costumava te proteger. Outra pausa. Eu não sei quando eu parei. Não sei quando me tornei a pessoa que ficou parada enquanto eles te machucavam, mas eu sinto muito. Sinto muito de verdade. Por favor, me ligue de volta. Salvei a mensagem, mas não o retornei. A semana seguinte trouxe mais repercussões. As amigas estilistas de Vitória deixaram de convidá-la para seus eventos exclusivos. Sua presença no Instagram, que antes era motivo de orgulho, começou a cair enquanto as marcas se afastavam silenciosamente dela. Desesperada, ela tentou mudar a narrativa, postando sobre conscientização da saúde mental, sobre dificuldades familiares e a importância de apoiar aqueles que amamos. Mas os comentários foram cruéis. Onde estava esse apoio para a sua cunhada? Fácil falar de família quando você tenta salvar sua imagem. Isso parece falso, tente de novo. Eu, por outro lado, não postei nada. Ignorando a narrativa que se desenrolava ao nosso redor, continuei focada em construir minha empresa e viver minha vida. Mas o universo ainda não havia terminado com a família Morrison. O golpe final veio durante o jantar anual da Câmara de Comércio, um evento que meu pai frequentou por 30 anos. Ele chegou em seu melhor terno, esperando fazer networking e reconstruir sua imagem, mas encontrou-se de pé, sozinho. Eu não estava lá para testemunhar, mas várias pessoas contaram sobre isso depois. Depois daquele dia, meu pai reapareceu em seu círculo habitual de contatos de negócios, mas suas conversas já estavam encerradas antes mesmo de começar. Tentou se inserir em discussões, só ouviu respostas polidas que o excluíam. Passou a noite inteira afundado num único copo de uísque, enquanto o salão girava ao seu redor, como água contornando uma pedra.
Foi a primeira vez, ao menos em quem se lembrava, que ele saiu de um evento social antes do último brinde. Quando chegou em casa, minha mãe o aguardava com uma notícia própria. Sua amiga mais antiga, companheira dos tempos de faculdade, ligara para dizer que não poderia comparecer ao almoço de aniversário dela no mês seguinte. Conflito de agenda, nada pessoal. Mas, para nós, tudo era pessoal. Mais tarde, o telefone tocou no meu apartamento. Era o Derek de novo. Desta vez, eu atendi. É a Eleanor? Perguntou ele, com a voz embargada. Não sei o que fazer. Com tudo isso, com a mamãe e o papai, com a Vitória, com a nossa família desmoronando, e eu sinto que é culpa minha. Não é culpa sua, Derek. Pelo menos não só sua. Ele insistiu. Então de quem é a culpa? Pensei antes de responder. É de todos nós e de ninguém. É o resultado de anos de escolhas, escolher um filho em detrimento do outro, valorizar a imagem em vez da verdade, punir quem foge do padrão em vez de celebrar suas diferenças. Mas eu não escolhi isso, retrucou. Não, desafiei. Cada vez que você aceitou elogios sem questionar porque eu não recebia nenhum. Cada reunião em família em que você participou sem perguntar porque eu estava de fora. Cada vez que preferiu o silêncio a levantar a voz. Essas foram escolhas suas também, Derek. Pequenas, mas somadas. Silêncio do outro lado da linha, um silêncio longo. Posso ir vê-la? Ele perguntou, depois de um tempo. Não em casa, não na casa dos nossos pais. Só nós dois, como antigamente. Respondi que não sabia se poderíamos voltar ao passado. Então podemos começar algo novo, propôs. Pensei seriamente. Talvez, falei por fim, mas ainda não. Preciso de mais tempo. Ele aceitou sem discutir. Desligamos. Fiquei sentada na minha sala, olhando as luzes da cidade lá embaixo. A influência social que minha família cultivou por décadas havia-se dissipado como orvalho pela manhã. Não me senti vitoriosa, mas cansada e com uma pontada de tristeza, porque sob toda aquela mágoa, toda a traição e os anos de exclusão, ainda existira algo genuíno. Uma família, imperfeita e disfuncional, mas família. E agora estava em ruínas. Não fui eu quem os destruiu, foram eles mesmos. Mas assistir ao desmoronar de tudo não trouxe alívio algum, só a certeza de que certas feridas, uma vez abertas, nunca cicatrizam por completo. Na quinta de manhã, fechou-se o acordo com a Nexus Capital. Eu me encontrei numa sala de conferência forrada de mogno, rodeada por um exército de advogados e executivos séniores. Não houve discursos grandiosos, apenas o eficiente riscar de canetas tinteiro sobre papel grosso. Estávamos finalizando a rodada de investimentos da CRC, operação que oficialmente colocou a Meridian Technologies na casa dos 850 milhões de dólares, uma cifra bem acima de sua última avaliação. Eu ocupei meu lugar à cabeceira da mesa, sentindo o peso do olhar de cada membro do conselho. As cláusulas de preferência de liquidez e antissubstanciação estavam exatamente como havíamos combinado. Quando Marcos Al estendeu a última página para a assinatura, nossos olhos se encontraram num silêncio carregado de reconhecimento profissional. O termo chat está finalizado, Eleanor, anunciou ele, a voz ecoando pela sala. O conselho aprovou por unanimidade. O aporte de capital será transferido ainda hoje. Não precisei sorrir. Olhei apenas para meu principal assessor jurídico, que retribuiu com um breve aceno. Em um tom calmo e firme, declarei: estou confortável em seguir com esses termos. Um dos conselheiros, conhecido por sua postura implacável, inclinou-se e complementou: a decisão final é sua. Mal podemos esperar para ver a expansão internacional. Menos de uma hora depois, o Wall Street Journal estampava em manchete: Meridian Technologies atinge valuation de unicórnio na rodada Nexus LED. Já dentro do carro, meu celular vibrava sem parar, mensagens de parabéns de mentores, colegas de setor e até de quem ignorava meus e-mails 3 anos atrás. Em casa, o silêncio da minha família me lembrou de todos os dias em que estive sozinha nessa jornada. Mas deixei essa frieza de lado.
Naquela noite, reuni no meu apartamento núcleo duro da equipe as pessoas que haviam sobrevivido comigo à base de café e testes em versão beta. Maia, minha diretora de operações, ergueu uma taça de champanhe vintage e brindou. A Eleanor que segurou o controle quando todos diziam para vender. A mulher que construiu um unicórnio enquanto o mundo fingia não ver. A sala explodiu em aplausos. Senti um calor genuíno. Nós construímos isso, declarei, olhando em volta. Essa conquista é de cada um de vocês. No meio da comemoração, recebi uma mensagem de Derek, vi o alerta do WSJ. Parabéns, estou orgulhoso de você. Fiquei encarando a tela por um longo instante. Orgulhoso, agora que meu sucesso estava reconhecido pelas maiores instituições do país. Na manhã seguinte, um envelope em papel creme, entregue à mão no meu escritório, trazia uma carta formal. Prezada Eleanor. Celebramos seu recente êxito empresarial, que honra o nome Morrison. Gostaríamos de agendar uma reunião para explorar formas de apoio mútuo com oportunidades de parceria estratégica, apresentando assim uma frente unida. Lendo, notei a ausência de qualquer pedido de desculpas. Era menos um gesto familiar e mais uma manobra de arbitragem reputacional, usar minha credibilidade recém-conquistada para salvar a deles. Peguei o telefone e liguei para Sandra. Preciso que você redija uma resposta, disse, já traçando mentalmente cada frase. Obrigada pela carta. Não tenho interesse em parcerias ou projetos promocionais com as empresas da família Morrison. Desejo-lhes sucesso. Quando Sandra perguntou se eu deveria acrescentar atenciosamente, apenas balancei a cabeça e continuei olhando para a cidade que agora ostentava o meu nome, Eleanor Morrison. A partir daquele momento, não era mais apenas a filha que nunca se encaixou na família. Eu era fundadora de um império multimilionário, com deveres fiduciários que pesavam mais do que qualquer rótulo de filha rebelde. E, pela primeira vez, a ausência deles não soava como ferida aberta, mas apenas como um espaço vazio num quarto que eu já não habitava. O desmoronar da família Morrison aconteceu num domingo silencioso, longe de mim. Soube de tudo depois, numa ligação de 3 horas com Derek. A queda começou num branche. Meus pais haviam convidado Derek e Vitória para traçar uma estratégia, como sair do exílio social, recuperar a imagem da família e, quem sabe, se reaproximar de mim. Mas, entre mimosas e ovos Benedict, Vitória explodiu. Anos fazendo o papel de esposa perfeita, mantendo a família unida pela força do próprio espartilho social, finalmente cederam. Isso é culpa sua, ela gritou para minha mãe, definindo o tom para a confusão que viria. Minha mãe, em defesa própria, revidou, palavras duras demais para serem esquecidas. Num ato final de desafio, Vitória lançou sua aliança contra a parede, um estalo metálico que selou o fim. Ela queria o divórcio. No silêncio que se seguiu, meu pai procurou impor ordem, mas sua voz parecia um eco vazio da autoridade perdida. Minha mãe trancou-se no quarto, meu pai afundou-se em uísque às 11 da manhã e Derek ficou ali, encharcado de vergonha, rodeado por pratos intocados e cacos de vidro. Quando me ligou mais tarde, a voz dele estava rendida ao desalento. Vitória vai-me deixar. Pedi desculpas, perguntei se ele estava bem. Por um momento, hesitou. Não é só porque vou sentir falta dela, Eleanor. É porque sei o que é perder algo que juramos ser para sempre. Ele se permitiu rir amargamente. Passei a vida inteira sendo filho de ouro e hoje percebo que tudo não passava de um papel que ninguém me obrigou a vestir, mas que também nunca me deixou tirar. Então construa algo novo, aconselhei. Algo que seja realmente seu. Mas como? Ele retrucou, se eu nem sei quem sou sem tudo isso? Essa é a jornada, Derek, descobrir quem você é de verdade, sem plateia. Ficamos ali, em silêncio confortável, conversando sobre o que havíamos deixado de ser e tudo aquilo que ainda estávamos por nos tornar. Nossos pais nos moldaram e, sem que percebêssemos, também nos feriram um ao outro. Pela primeira vez, eu me senti falando com meu irmão, não com o filho dourado, o favorito, mas com Derek, um homem perdido, apavorado, tentando descobrir seu próximo passo. Me desculpe, disse ele, por fim.
Desculpe por tudo, por não ter-te defendido, por não enxergar o que acontecia, por estar tão obcecado na minha própria posição que não percebi quando te apagavam. Havia na voz dele um misto de vergonha e saudade. Você me perdoa? Pensei um instante. Estava sempre em construção essa ideia de perdão, algo que não se dá de bandeja, mas se ergue tijolo a tijolo, dia após dia. Estou trabalhando nisso, respondi. Perdoar é um projeto, não um presente pronto. Quando desligamos, refleti sobre as máscaras que vestimos, os papéis que escolhemos para sobreviver dentro da nossa família, as identidades que criamos para nos proteger do medo de sermos rejeitados. A máscara de Vitória já tinha estilhaçado. A de Derek começava a rachar. Já a dos meus pais permanecia firme, mas eles a exibiam num palco vazio, só para si mesmos. E eu? Passei anos sustentando a máscara da empresária de sucesso que não precisava de ninguém, a do CEO independente acima de dramas familiares, a da mulher forte que transcendeu seu passado doloroso. Mas por trás de tudo isso continuava existindo uma menina que ainda sonhava com um abraço de mãe, desejava que o pai tivesse celebrado suas vitórias antes que o mundo as validasse, ansiava que a minha família fosse, de fato, um lar. Eu não precisava deles? Era verdade. Mas querer é outra coisa, e, às vezes, tarde da noite, ainda me pegava querendo. 3 meses após o coquetel de gala, minha mãe decidiu fazer sua última investida. Apareceu no meu escritório sem avisar, vestida em seu terno mais elegante, segurando uma sacola de loja de joias cara. Na recepção, Sandra tentou barrá-la. Senhora Morrison, a senhorita está em reuniões o dia todo. Deseja agendar horário? Não preciso marcar hora para ver minha própria filha. Ouvi a confusão e optei por recebê-la. Quando entrou, examinado o mobiliário, a vista panorâmica e todas as provas da minha conquista, ela ergueu o queixo como quem inspeciona um território recém-conquistado. Impressionante, disse, admirada. Você foi muito bem. Ela pousou a sacola sobre minha mesa. Trouxe um presente, uma oferta de paz. Não toquei na sacola. Ela se acomodou diante de mim com a graça treinada de uma aristocrata. Precisamos conversar de verdade, mãe e filha, disse ela. Estou ouvindo. Sinto que minha ausência te magoou. Você acha que seu pai e eu não te apoiamos como devíamos. Ela fez uma pausa. Mas entenda, queríamos apenas o seu melhor. Pressionamos você porque víamos seu potencial. Fomos duras porque sabíamos que você era capaz de grandes feitos. Aconteceu justamente o contrário, e nós duas sabemos disso. No instante em que pronunciei aquelas palavras, vi a máscara dela trincar. Você não me pressionou por ver meu potencial. Você me ignorou porque eu não me encaixava na sua ideia da filha perfeita dos Morrison. E você sempre preferiu o Derek porque, com ele, era fácil. Ele seguia o caminho que você traçava e, assim, te fazia parecer imbatível. Mantive a voz serena, embora por dentro tudo fervilhava. Fiz perguntas, segui meu próprio caminho e, em vez de me aplaudir, ela entendeu como traição. Não é justo. Talvez não, mas era a verdade. Os olhos da minha mãe se endureceram. Não vim aqui para receber sermões. Por que então está aqui? Perguntei, cruzando os braços. Ela mergulhou a mão na sacola de presente e tirou uma caixinha de veludo. Dentro, um colar de diamantes, lindo, caro e exatamente o tipo de mimo que ela usaria para encobrir problemas, sem nunca encará-los. Vim-te dar isto, disse ela, oferecendo o colar e convidar você para o jantar de Natal. Seu pai e eu conversamos. Queremos você em nossa família. Olhei para o brilho dos diamantes sob a luz fria do escritório. Mãe, comecei devagar, você faz ideia do que eu teria dado 5 anos atrás, por um simples convite de Natal? Eu teria dado tudo, dinheiro, conquistas, só para sentir que pertencia a algum lugar. Fechei a caixa de veludo com um estalo contido. Mas você nunca me convidou. Agora só me quer por causa do que conquistei. Para desfilar a filha CEO nos seus eventos, consertar sua reputação. Não minta. Isso é usar meu sucesso.
Empurrei a caixinha de volta. Não quero seus presentes. Não preciso da sua aprovação. Passei os últimos 3 anos construindo uma vida sem nenhum dos dois. O rosto dela ficou pálido. Você está nos punindo. A voz vacilou. Não, estou estabelecendo limites. Levantei-me da cadeira. Não vou ao jantar de Natal. Não vou fingir que temos uma relação quando não temos. E não permitirei que você use minha vitória para sustentar sua imagem. Fui até a porta e abri. A Sandra vai acompanhá-la até a saída. Minha mãe pegou a sacola, buscando manter a dignidade, mal conseguindo. Na soleira, parou. Você vai se arrepender quando envelhecer e perceber que está sozinha. Talvez. Sorri, confiante. Mas prefiro escolher a solidão a ser tolerada por obrigação. Sem dizer mais nada, ela se foi. Fiquei no escritório, olhando a cidade iluminada. Ela estava errada em uma coisa, eu não estava sozinha. Havia amigos, colegas, pessoas que escolheram estar na minha vida, exatamente como eu as escolhi. Afinal, família não é só sangue, é quem aparece. 1 ano depois, o colapso social dos Morrison estava completo. Meus pais deixaram de ser bem-vindos nos eventos que antes dominavam. A rede de contatos do meu pai murchou e as conexões de caridade da minha mãe migraram para rostos mais novos, sem bagagem. Eles mantinham o dinheiro e a casa, mas perderam o que mais prezavam, o status. Observei tudo de longe. E, para a honra do Derek, ele aproveitou a crise para se reinventar. O divórcio foi finalizado, ele deixou a empresa do pai e hoje trabalha numa assistência jurídica, ajudando quem mais precisa. Ele trocara a grande instituição por uma organização menor, onde o salário era mais baixo e o prestígio praticamente inexistente. Ainda assim, nunca o vira tão radiante. De início, nossos encontros para tomar um café eram meio constrangedores, como se estivéssemos pisando em terreno desconhecido. Aos poucos, a conversa fluiu com naturalidade. Estou fazendo terapia, ele me contou certa tarde. Estou trabalhando muita coisa sobre a mamãe, o papai, sobre a Vitória e sobre nós. Isso é bom, eu respondi, sorrindo com suavidade. A terapeuta acha que eu preciso parar de buscar aprovação nos outros e descobrir o que eu realmente quero. Ele deu um riso meio sem jeito. Acho que passei 40 anos sem sequer me perguntar isso. Ainda dá tempo de começar. É verdade, concordou. Não nos tornamos melhores amigos de repente, havia história demais, mágoas demais. Mas construímos algo novo, algo honesto, 2 pessoas que tinham sobrevivido à mesma família disfuncional e queriam, de verdade, fazer diferente. Nossos pais, porém, não mudaram. De vez em quando, chegavam cartas formais e distantes, com aquele tom implícito de expectativa: um dia você vai voltar para casa. Eu nunca respondi. No aniversário do grande baile de caridade, recebi um telefonema de Marcos Al. Eleanor, tudo bem? Na correria, mas bem. Quero-te avisar, seu pai me procurou de novo. Minha garganta apertou. O que ele quer agora? Pediu para eu apresentá-lo aos CEOs das empresas do nosso portfólio. Disse que era uma forma de se reconciliar com você, oferecendo ajuda à sua rede profissional. Eu disse que Eleanor Morrison é perfeitamente capaz de criar sua própria rede. Se ele quer mesmo consertar as coisas, que comece conversando de verdade com a filha, em vez de usar negócios como moeda de troca. Marcos ficou em silêncio, depois arrematou: foi perfeito. Coloquei o telefone no gancho pensando na estratégia do meu pai, sempre controlando o enredo, sempre tentando se inserir no meu sucesso, sempre me vendo como extensão dele. Algumas pessoas simplesmente não mudam. Eu, ao menos, estava em paz com isso. A verdadeira pedra no caminho surgiu sem aviso: meu pai sofreu um ataque cardíaco. Nada fatal, mas grave o suficiente para interná-lo por uma semana. Quando recebi a notícia, foi o Derek quem ligou: você devia ir. Não por ele, por você mesma. A voz dele soou suave. Mais cedo ou mais tarde você vai ter de encarar isso.
Melhor fazê-lo enquanto ele está fraco demais para gritar. Era uma piada sombria, mas eu ri. Cheguei ao hospital naquela noite. Minha mãe estava na sala de espera, mais envelhecida do que eu jamais a vira. O último ano corroera, cabelos mais brancos, postura menos imponente, quem sabe até um ar de quem perdera muito mais do que imaginara. Eleanor. Ela se levantou quando me viu. Você veio. Como ele está? Estável. O médico disse que vai se recuperar, mas precisa de repouso e menos stress. Ela me olhou com uma franqueza que ainda me surpreendia. Ver você aqui pode ajudar ou piorar tudo. Não sei mais. Era a coisa mais honesta que ela me dissera. Passei pela porta do quarto do meu pai sozinha. Lá estava ele, conectado a fios e monitores, parecendo menor, vulnerável, tudo que jamais vira no escritório ou no estúdio refinado onde costumava ditar ordens. O homem que sempre fora o centro de tudo agora se resumia a uma cama de hospital e batimentos de coração regulares. E ali, em silêncio, começava o momento mais difícil que eu poderia enfrentar. O grande William Morrison, o homem que por tanto tempo parecera inabalável, agora se encontrava reduzido a um paciente de pijama hospitalar, com soro e tubos pendurados nos braços. Quando cheguei ao seu leito, sentei-me na cadeira ao seu lado. O silêncio pesava tanto quanto aquelas paredes brancas. Foi ele quem falou primeiro, com a voz débil. Você veio. O Derek me pediu, respondi, hesitante. Fico feliz que tenha vindo, ele murmurou. Passou um longo instante encarando o vazio, como se reunisse coragem. Então, num suspiro, continuou. Enquanto estive aqui deitado, pensei em muitas coisas. E, principalmente, em você. Ele tossiu fraco e, quando se recompôs, olhou para mim de um jeito novo. Pela primeira vez, não vi manipulação nem cálculo, apenas tristeza. Eu errei com você, confessou. Construí minha vida em torno do controle, do negócio, da família, de como o mundo nos via. Mas, no processo, perdi a única pessoa que nunca se importou com isso. Meu coração acelerou. Queria berrar, chorar, fugir. Mas esperei em silêncio até que ele sinalizou para continuar. Você sempre foi diferente do Derek, independente, obstinada. Não precisava da nossa aprovação e isso me apavorou. Eu não sabia como ser pai de alguém que não podia controlar. Então desisti de tentar. Aquela palavra soou como um golpe. Pior do que qualquer fracasso nos negócios, pior do que qualquer escândalo social, sim, aquilo foi, para mim, a pior das traições. Ele estendeu a mão trêmula e pôs-o-a sobre a minha. Sinto muito, Eleanor. Não espero perdão. Talvez nunca mereça. Só precisava que você soubesse. Olhei para aquela mão enrugada, salpicada de manchas da idade, e vi um homem finalmente encarando sua própria mortalidade. Respirei fundo. Obrigada por ter-me dito, respondi, com cuidado. Mas não sei se consigo perdoar. Talvez um dia. Por enquanto, preciso de tempo. Ele assentiu. Já é mais do que eu poderia esperar. Ficamos ali, pai e filha, duas pessoas quase estranhas que compartilhavam um nome e uma história, mas não muito mais. Não foi uma reconciliação, nem perdão e nem mesmo o início de uma cura. Mas foi honesto. E, depois de anos de mentiras, a honestidade tinha seu próprio valor. 2 anos após aquele dia no hospital, eu estava na varanda do meu novo apartamento, vendo o pôr do sol tingir a cidade de laranja e rosa. Tanta coisa mudara, minha empresa cresceu, se expandiu para o exterior, contratou centenas de pessoas e começou a fazer diferença de verdade no mundo. Mas, acima de tudo, eu mesma havia mudado. Deixara para trás a mulher que carregava o peso do desprezo familiar como se fosse uma âncora. Já não vivia em busca de uma aprovação que nunca chegaria. Eu era apenas Eleanor, uma mulher que construíra sua vida em seus próprios termos. Minha relação com o Derek também se transformara. Agora conversávamos toda semana, de verdade, falando sobre infância, pais e sonhos para o futuro.
Ele começou a namorar alguém novo, uma colega de trabalho de sua clínica de ajuda jurídica, uma mulher apaixonada pela justiça, pela verdade e por tornar o mundo um lugar melhor, qualidades que jamais teriam encaixado nos bailes de caridade da minha mãe. Acho que você vai gostar dela, ele disse, quando contei sobre a novidade. Traga-a para jantar, respondi. Vou adorar que vocês se conheçam, completou ele, sorrindo. Em casa, nossos pais agora levavam uma existência mais tranquila. A saúde do meu pai estabilizou, ainda que fosse uma versão reduzida do homem imponente que ele lembrava. Minha mãe, por sua vez, continuava a parar arestas. Mantinha seus compromissos sociais e o verniz de perfeição, mas algo em seu olhar parecia diferente. Talvez uma dúvida, talvez remorso. O certo é que nada, ali, doía tanto quanto aquele silêncio hospitalar em que, finalmente, nos tornamos honestos. Meu círculo social encolheu até quase desaparecer e aquelas grandiosas ambições que um dia nos impulsionaram evaporaram. Eles continuavam morando naquela casa deslumbrante, cheia de ecos de uma influência que já não possuíam. Eu, por minha vez, não os odiava mais, tampouco os amava. Havia chegado a um lugar de aceitação, eram quem eram, tinham feito o que fizeram e eu não só sobrevivi, como floresci. Percebi, então, que vingança não é sobre punir, mas sobre revelar verdades. É recusar-se ao silêncio, é edificar uma existência que desmente quem duvidou de você. Eu não destruí minha família, apenas parei de protegê-la das consequências de suas próprias escolhas. Deixei que a verdade falasse por si só e, embora tenha sido devastadora, também me libertou. Lembro-me daquela mulher tímida, encostada atrás de uma coluna no grande salão do baile, sendo instruída a saber seu lugar. Ela se sentia minúscula, invisível, sem valor. Hoje estou em uma sacada, olhando para uma cidade que pulsa de possibilidades, plenamente consciente de quem sou, uma fundadora, uma líder, uma sobrevivente. Aprendi que o lugar mais poderoso não é o topo de uma hierarquia inventada por outrem, mas o centro da própria vida. Foi nesse instante, perdida nesses pensamentos, que meu celular vibrou. Era o Derek, jantar na sexta. A Sara quer levar torta. Sorri e respondi perfeito. Mal posso esperar. Percebi que, mesmo tendo perdido a família em que nasci, encontrei algo infinitamente mais valioso, a mim mesma. E você? Já foi tratado como se fosse invisível até descobrir que não precisa mais da aprovação de quem te diminui? Compartilhe sua história nos comentários. Se essa jornada tocou você, curta e inscreva-se para mais reviravoltas de verdadeiro poder. Eles achavam que me manteriam pequena ao me lembrar do meu lugar. Descobriram, da pior forma, que o gesto mais poderoso de todos é simplesmente partir.